Olá, bom dia, turma 232, Colégio Romano Santa Marta. Hoje é dia 5 de junho. A gente tem um dia chuvoso, mas é uma sexta-feira. Estamos indo aí com 17 graus, acredito, né? E vamos começar mais uma aula, então, de história. Hoje a gente vai continuar falando sobre os regimes totalitários e a gente vai falar especificamente hoje sobre o nazismo, né? Então, o nazismo alemão, obviamente, né? O nazismo que surge na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Então, queria que vocês acompanhassem a nossa aula hoje e se tiverem dúvidas, por favor, vamos perguntando, né? Lembrando um pouco da aula passada. A aula passada a gente falou sobre o fascismo, né? O surgimento do fascismo, com as teorias lá do século XIX, de Charles Maurras, que era um francês. Depois... Teve que fazer atividade, né? Na aula passada, que era ler e refletir três questões. Isso aí, né? Eu passei essas atividades, ler e refletir as questões. Falei sobre esses pensadores, né? O Jorge Maurras, o Jorge Sorel, perdão, e o Enrico Corradini. O Enrico Corradini que vai falar sobre o racismo, né? O racismo como a superioridade alemã, né? A supremacia alemã, a supremacia racial, né? Pois então, como é que surge, né, o nazismo? O nazismo ele surge muito inspirado nas ideias fascistas de Mussolini. Então ele vai surgir numa Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, que está muito fragilizada, uma Alemanha que está se recuperando, né, da guerra, porque ela perdeu a guerra, e mais do que isso, né, uma Alemanha que, além de ter perdido a guerra, ela foi condenada pelo Congresso, né, de Versalhes. Né? Essa convenção em Versalhes vai cobrar as dívidas de guerra dos alemães, né? Vai tirar território dos alemães. Quer dizer, os alemães vão ficar numa muito ruim. Aí nós vamos ter a eleição na Alemanha, né, de uma república chamada República Constitucional de Weimar, né, República de Weimar, e ela surge então, nesse mundo muito delicado, né, em termos econômicos. Mas os alemães, então, vão conseguir, a partir dos movimentos sociais, né, vão começar lutas para a reconstrução do país, e um dos movimentos sociais mais fortes era o movimento socialista. Né? O movimento socialista, por quê? O socialismo tinha feito uma revolução lá na Rússia, né? E ia muito bem, obrigado, na Rússia. Então, o movimento socialista, sindical, dos trabalhadores, né? Rosa Luxemburgo, como um grande líder marxista naquele momento, começam a desenvolver as suas ideias socialistas dentro da Rússia, dentro da Alemanha, né, pós Primeira Guerra Mundial. Assim como surgiram movimentos socialistas, surgiram movimentos nazistas, né? A Alemanha passava por um processo de hiperinflação. Então, o que significa hiperinflação? A moeda alemã se chamava marco, né? Era 1 marco, 2 marcos, 10 marcos. Então, o marco, ele valia $1 valia, em 1923, 4 bilhões de marcos. $1. Então, imagine o seguinte, era muito desvalorizado, né, a moeda, porque a crise era muito grande. As pessoas passavam fome, miséria, sede, morriam de doenças como gripe, né? E tem uma imagem no livro de vocês, na página número 13, que é essa mulher aqui, ó, que ilustra bem, ela está fazendo fogo com dinheiro, porque o dinheiro não valia nada. Tá? Ela está fazendo fogo com dinheiro. Né? Então, está na página 13, para quem quiser dar uma olhada. A hiperinflação fez com que o dinheiro não valesse nada. Então, imagine só, hoje o real vale $1 vale R$5,40. A gente acha isso um monte, desvalorização da moeda. Né? Mas, naquele momento histórico, valia lá na Alemanha 32,400% de inflação ao mês. Era muita coisa, né? Hoje a gente tem uma inflação que gira em torno de 2,5%, 3% ao mês. Imagina 32,5 mil por mês. É muita coisa.
Nesse contexto, então, surge este partido, que tem um nome muito peculiar. Vejam o nome: Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, este Partido Nacional Trabalhista, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era o partido nazista, o partido nazi. E aí vocês podem perguntar, mas professor, como é que o partido nazista nasce com o nome socialista? Eles se apropriam dessa situação para se tornarem mais populares na massa de trabalhadores, tá? Então, rapidamente, um dos líderes do partido vai ser um cara chamado Adolf Hitler, né? O Adolf Hitler, que nem alemão era. O Adolf Hitler é austríaco, só que ele é um cara que tem sérios problemas, né, mentais, né? Porque ele vai começar ele tem um discurso muito bom, ele fala muito bem, e ele vai começar a despertar um ódio nas pessoas em relação a todos aqueles que não forem alemães. Então imagine o seguinte, ele vai começar um discurso sobre a supremacia racial, justamente o que falou o italiano lá, Enrico Corradini. Né? E essa supremacia, aos poucos, né, ele vai ser considerado o grande líder do nazismo, o senhor Adolf Hitler. Né? Bom, Hitler, então, junto com o partido nazista, eles formam uma guarda. Eles são muito inspirados no fascismo, né? Lembra que no fascismo o Mussolini formou uma guarda chamada Guarda das Camisas Negras? Pois o Hitler vai formar uma guarda chamada Guarda dos Camisas Pardas, né? E essa guarda vai se chamar Tropa de Assalto. Então, essa tropa de assalto era uma milícia, era um grupo armado que perseguia, entre outras coisas, perseguia negros, perseguia gays, né? Perseguia socialistas, perseguia liberais, perseguia comunistas, perseguia operários, perseguia sindicalistas. Então, todas as pessoas que eles perseguiam eram ou de esquerda, ou capitalistas, né, pró-americanas, ou ainda pessoas que fossem, por exemplo, que destoassem da cor ariana, né, e que eles vão falar sobre o ser ariano, o ser branco. Né? O branco seria o supremo, a supremacia, aquele mais importante. Então, todo mundo que fosse negro e todo mundo que fosse, por exemplo, gay, que foge à norma, seria perseguido pelo partido nazista. Estão conseguindo entender até aqui? Prof, eu tenho uma dúvida. Legal. Eles perseguiam socialistas? Sim. Bom dia, tudo bem? Eles perseguiam socialistas. Eles perseguiam todos, eles eram contra, tanto o nazismo quanto o fascismo, eles eram contra o socialismo, né, o comunismo, o socialismo, e eram contra os liberais. Eles eram uma terceira via. A via deles era nacionalista ufanista. Então, eles acreditavam na redenção do povo alemão, na redenção do povo ariano, o povo branco. Ah, então a criação do partido esse nacional, não sei o resto, foi tipo antes disso? Não, foi o Partido Nacional Socialista Alemão, ele nasce com esse nome, mas ele não representa isto. Ele não representa o socialismo. Ele é uma coisa, é uma enganação. Sabe quando tu compra uma revista porque tu vê uma coisa na capa, assim, né? Que é aquelas revistas de fofoca e não tem nada a ver? É mais ou menos isso. Tu entra no partido e tu começa a perceber que o partido ele tem uma ideia completamente oposta ao que ele prega. Então, isso a gente vai chamar hoje de fake news, né? Então, que seria uma forma de chamar, enganar essa massa. Aliás, o nazismo vai usar muito a propaganda, a gente vai ver aqui, inclusive eu separei um videozinho para a gente ver sobre a importância da propaganda para o nazista, tá? Muito bem, seguindo então, Hitler vai montar esse grupo, né? E o cenário de instabilidade que vai ocorrer na Alemanha, por exemplo, em Munique, vai ser muito grande, né? Onde se formou esse partido. E aí os caras vão, então, bolar um golpe no estado da República de Weimar.
Este golpe vai ser arquitetado pelos nazistas numa cervejaria lá em Munique. Os caras vão encher a cara na cervejaria e vão pegar em armas e tentar fazer um golpe, então, na República de Weimar. O que vai acontecer com eles? Eles vão ser mortos e aqueles que não forem mortos vão ser presos. Então, aí nós temos a prisão de Adolf Hitler já em 1923. 16 pessoas do partido foram mortas. Agora eu vou pedir licença para vocês que eu vou vou compartilhar minha tela aqui com o slide, tá? Então, só revendo algumas coisas que a gente já viu aqui, né? Alemanha, esse slide está lá na Iônica, tá? Alemanha, Primeira Guerra Mundial, República de Weimar, Tratado de Versalhes, foi o problema, dívidas de guerra, necessidade de reconstrução, crise econômica, fome, miséria, desemprego, hiperinflação, que eu falei para vocês, ó, 32.400% ao mês de inflação, o dinheiro não valia nada. Vai estar salvo isso? Hã? Vai estar salvo isso, esse slide? Esse slide está lá na Iônica, tá? E aqui depois vocês vão ter o link lá na Iônica para entrar no meu canal lá no YouTube, tá, gente? E tudo isso aqui que a gente está falando está no YouTube daqui a pouco, tá? Daqui a uns minutos está no YouTube. Então nós vamos ter o crescimento dos grupos socialistas que a gente falou, né? E o surgimento do partido nazista, né? O nazi, que vão ser grupos semelhantes aos fascistas da Itália e vai ter o líder, o senhor Adolf Hitler. Então, com a ideia de combater os esquerdistas na Alemanha e combater também os liberais. Grupo de assalto, que é aqueles camisas pardas que eu falei para vocês, são apoiados pelos setores da burguesia. Agora, por que será que os donos das grandes empresas alemãs, que ainda existem, vão apoiar o movimento nazista? Eu queria que vocês me dissessem. O que vocês acham? Olha só, o movimento nazista, se tem alguém fazendo greve, ele vai lá e bate. Se tem algum trabalhador com um grupo de sindicalistas, ele vai lá e bate. Isso é bom ou é ruim para o patrão? É bom. É bom para o patrão. Então, olha só, os patrões, que os burgueses, né, em geral, vão ver os grupos nazistas como grupos que são paramilitares, são milicianos, é uma polícia que não deveria existir, é uma polícia que vai contra as leis da República de Weimar, mas eles vão concordar, vão fazer vista grossa, vão fazer que não estão enxergando. E esses caras, então, vão adquirindo o quê? Corpo. Eles vão adquirindo respeito. Eles vão adquirindo, tipo, quando tu não tá dando bola, as pessoas vão tomando conta, né? Então, esses movimentos vão surgir, esse movimento nazista, fascista, ele vai surgir com muita força. E como as pessoas estão vendo que esse movimento está crescendo, elas vão ingressando nesse movimento também. As pessoas que estão desesperadas, que estão passando fome, então elas vão acreditando nessas lorotas, né, de extrema direita e vão adquirindo, então vão se associando a esse sistema que é muito perigoso. Aliás, hoje, por exemplo, milícia é proibido, o fascismo é proibido, o nazismo é proibido. A gente está falando de movimentos extremamente perigosos que conduzem a uma não democracia, que conduzem ao fim de um regime democrático. E a gente vai ver isso aí agora. Então, em 1923, a gente vai ter nesse bar lá em Munique, né, o chamado Putsch de Munique. É o golpe fracassado dos nazistas. Vai levar quem para a prisão? Hitler. E aí na prisão, Hitler vai escrever um livro. E é sobre este livro que eu falei para vocês que tinham as atividades, né? As atividades da página número que o André falou, tem 24 e 25, né? Que o livro se chama Minha Luta, ou seja, My Kampf. Esse livro vão ter os principais e mais básicos pontos do nazismo. Então, um dos principais do que Hitler vai falar, são dois que eu quero que vocês gravem. No livro Minha Luta, Hitler vai dizer que a culpa toda
da Alemanha estar nessa situação, de ter perdido a guerra, de estar passando fome, de estar com miséria, de não ter dinheiro, a culpa toda é dos judeus. Tá? Então, os judeus serão os grandes bodes expiatórios, serão grandes culpados. Tanto é que, olha aqui, eu botei aqui, ó, no livro de vocês, a imagem dos judeus, eles têm o que ali? Uma estrela no peito. Eles eram identificados. Eles vão começar a ser perseguidos na Alemanha. Mais do que isso, a segunda coisa que eu quero que tu grave, além de serem os judeus os grandes culpados, a Alemanha precisa conquistar o seu espaço vital. Então coloca aí, ó, espaço vital. Escreve. Pega a caneta aí, André. Escreve. Espaço vital, tá? Então, perseguir judeus e buscar o espaço vital, certo? Seguindo. Não cumprir o Tratado de Versalhes. O que é o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foi justamente toda a culpa da Primeira Guerra Mundial foi colocada em cima da Alemanha. Então, a ideia era não cumprir... Vai cumprir o quê? Não, espaço... Agora, espaço vital. Tá. Fica com a caneta na mão, André, porque quando eu disser que é importante, tu escreve, tá? Tá bom. Muito bem, então. Quem é que... quais são as medidas do Tratado de Versalhes que vão ser descumpridas, né, pela Alemanha? A primeira medida: vai ser construído navios de guerra, vão ser organizados tropas militares, armas vão ser produzidas. Então, uma série de medidas que antes era proibido se organizar, vão ser organizadas. E aí, eu queria que vocês lembrassem o seguinte: no final da Primeira Guerra, foi montada uma espécie de ONU na Europa. Era chamado de Liga das Nações. A Liga das Nações servia para quê? Servia para policiar todas as medidas que foram tomadas pelos países que ganharam a guerra. Então, a Liga das Nações, ela vai fazer valer o Tratado de Versalhes. E aí, alguém poderia me perguntar, então, professor, a Liga das Nações não questionou a Alemanha, tipo, os alemães estão fazendo tudo errado. Por que a Liga das Nações não deu bola para isso? O que vocês acham? Para não sofrer retaliação? A Liga das Nações era formada pelos países que ganharam a guerra. E aí, então, vamos ver quem é que ganhou a guerra. Inglaterra, França, Estados Unidos. Tá? Esses países eram capitalistas, perfeito? Uhum. Quem é que os nazistas estavam perseguindo? Judeus. Capitalistas. Além dos capitalistas, os socialistas, né? Então, olha só, quando Hitler começa a caminhar para cima dos socialistas, ou seja, começa a combater a União Soviética, começa a criticar a Liga das Nações não dá bola. A Liga das Nações não vai mover uma palha, não vai se preocupar com isso, porque para ela, quanto mais destruído estiver o socialismo, melhor. Porque elas são capitalistas, tá? Então, nós vamos ter essa situação na Alemanha, certo? Em 1932, então, os nazistas, nas eleições, depois da crise de 29, os nazistas chegam a ser 1/3 das cadeiras do parlamento alemão. Né? Em alemão, o parlamento se chama Reichstag. Então, o Reichstag alemão, 1/3, a terceira parte do parlamento é toda de nazista. Bom, oi. Ai, desculpa interromper o senhor. O espaço vital ali que o senhor falou seria o espaço necessário para a expansão de uma nação, no caso, a Alemanha. A Alemanha deveria conquistar a Europa. No livro do Hitler, diz o seguinte, que os alemães, como eles são uma raça superior, eles são arianos, eles precisam de toda a Europa,
como se fosse o Império Romano, sabe? Então eles precisam dominar toda a Europa, porque a eles, alemães, pertencem à Europa inteira. Então essa ideia de conquistar a Europa, ela é muito importante para os alemães, certo? Então hoje a gente tem o quê? Uma comunidade europeia, né? O que é comunidade europeia? É como se nós tivéssemos um grande país europeu e dentro desse país vários estados que são os países, né? Então, dentro desse país europeu, que é a comunidade europeia hoje, nós temos a Alemanha, nós temos a Itália, nós temos a França, nós temos a Holanda, nós temos a Bélgica, né? E recentemente saiu, né, a Inglaterra pelo Brexit, né? Então, o que é essa comunidade europeia? É a tentativa de unificação de moeda, de unificação de políticas, né? Porque imaginem vocês que Portugal é menor que o Rio Grande do Sul. Né? É muito pequeno. Né? Então, os países têm outras dimensões lá. O que o Hitler queria? O Hitler queria dominar, era uma ideia fixa, dominar esses países, né? Através da sua política de supremacia racial, que eles seriam, né, uma raça pura. Aliás, essa coisa da raça está bem presente hoje, né? A gente fala muito em racismo hoje, né? A gente tem visto aí os protestos, né, lá nos Estados Unidos por conta da morte, né, daquele cidadão americano por um policial. Aqui no Brasil a gente tem o menino que morreu dentro de casa, né, brincando pela polícia, levou uns tiros nas costas. Ontem aconteceu um negócio terrível. Olha, gente, cada dia é um negócio de tirar o ânimo da gente. Uma criança que caiu do prédio aí, enfim, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, né? Então nem vamos falar, mas e criança negra também, né? Mas o racismo é uma coisa muito séria, porque quem inventou o racismo foram os brancos, né? E foram os brancos. E essa coisa da raça branca e superior, né? Então o Hitler vai ser nomeado porque houve uma força popular que queria que o Hitler fosse o primeiro-ministro. Como é que era a República de Weimar? Nós tínhamos o parlamento com o primeiro-ministro e tínhamos o presidente. Então nós tínhamos como se fosse dois líderes, um líder seria um líder parlamentar e o outro líder, o líder de Estado, né? Pois então, quando o Hitler estava no poder como primeiro-ministro, existia o presidente. Só que daí, de repente, o presidente deu uma leve falecida. O presidente faleceu de uma hora para outra. E aí, o que o Hitler fez? Rapidamente, o Hitler juntou a política presidencial com a de primeiro-ministro, e ele se tornou o chamado guia do povo. Hitler se torna e vai ser chamado de Führer, que é aquele que é o grande guia, o grande líder. Isso é uma característica fundamental no fascismo, né? Era ter um mito, um líder, alguém que conduza a nação, o escolhido de Deus. Então Hitler vai ser este guia do povo e vai dizer o seguinte: de hoje em diante, a Alemanha não é mais um país, e sim o império. Está fundado o terceiro império alemão, o terceiro Reich. Tá? Então, os nazistas colocam fogo no parlamento, colocam fogo na Reichstag, começam a perseguir todos os políticos que são contra o regime nazista, e eles colocam a culpa de tudo que está acontecendo para o povo, colocam a culpa na esquerda, colocam a culpa no socialismo, nos comunistas, tá? Então, e vejam, eles são, primeiro, propagadores de fake news, eles são os reis das fake news, né? Então, são ideias distorcidas sobre a sociedade, sobre as coisas. Eles são intolerantes sociais, então eles não toleram a diferença social, eles não toleram a diferença artística, eles não toleram a diferença da produção científica, né? Eles são completamente, como eu posso dizer, monopolizadores, né? Eles são controladores da realidade. E esses caras chegam ao poder na Alemanha. Esses caras, para vocês terem uma ideia, eles vão queimar todas as obras literárias que são obras libertadoras, que falam sobre diversidade, que falam sobre o desenvolvimento intelectual.
Para vocês terem uma ideia, sabe qual é o alemão mais famoso do planeta que foge da Alemanha? Ainda bem que fugiu. Um cara chamado, nada mais, nada menos, um cara chamado Albert Einstein. Ele foge, o Einstein foge da Alemanha por causa do crescimento nazista. Tá? Então, realmente, pessoal, eles vão perseguir negros, ciganos, homossexuais, judeus, e vai ser horroroso. Né? Então, depois desse momento, eles montam uma outra guarda, aí a guarda da polícia política, que é o seguinte: todos aqueles que não colaborarem, que se colocarem contra as ideias nazistas, vão ser perseguidos por essa guarda política. E uma guarda secreta, que é a chamada Gestapo, e a polícia secreta alemã, que passa então a fazer escutas telefônicas, a cruzar a informação das pessoas. Hoje eu recebi, por exemplo, um WhatsApp com uma lista de um deputado de São Paulo aí, com uma lista com mais de 5.000 pessoas, 5.000 pessoas, a foto das pessoas, 3 fotos de cada pessoa, o nome da pessoa, o número da identidade da pessoa, o endereço eletrônico da pessoa, os endereços, por exemplo, de Instagram, Twitter, essas coisas, o telefone da pessoa. Essa lista é uma lista de antifascistas. Ou seja, isso é uma característica muito forte do nazismo, do fascismo, de perseguir pessoas que são contra esse movimento, sabendo que hoje no Brasil existe lei que proíbe ideias nazistas, ideias fascistas. Existe uma lei que pune quem é contra a democracia, a liberdade racial, a liberdade de gênero, que pune isso. Esses caras, então, eles estão perseguindo quem é contra o nazismo. É um absurdo. Bom, mas vamos continuar nossa aula aqui. Agora faltam só 10 minutos para a gente terminar nossa aula. A coisa vai ficar pior quando isso começar a virar lei. Então, como os nazistas estão no poder, eles vão instituir as leis de Nuremberg, em 1935. E as leis de Nuremberg, pessoal, elas vão restringir a cidadania judaica, por exemplo. Então, todo cidadão judeu, ele perde seus direitos sociais, civis. Ele vai ser colocado, os judeus vão ser colocados em guetos, vão fazer bairros para judeus. Eles vão ser excluídos, as suas casas vão ser marcadas na porta. Eles vão receber uma estrela bordada, eles vão ter que andar com uma estrela bordada no peito, uma estrela amarela, dizendo que eles são judeus. A população começa a publicar filmes, documentários, revistas, noticiários de rádio falando mal dos judeus, né, querendo expulsar os judeus. Os judeus vão ser colocados em campos de concentração. Os judeus vão ser feito com os judeus um extermínio. Isso vai se chamar Holocausto. Então, o que é o Holocausto? É a tentativa de exterminar com o povo judeu. Lembrando que judeu não é uma etnia. Judeu é uma religião. Então, existiam muitos judeus alemães que lutaram ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Vejam só a crueldade. A crueldade era tão grande, as leis de Nuremberg vão fazer uma espécie, e eu queria que vocês anotassem isso também, a chamada eugenia social. O que é a eugenia? Vocês vão pesquisar aí. Eles pegavam, por exemplo, crianças que nasciam com qualquer tipo de defeito, que fosse, por exemplo, com um defeito na orelha, uma perninha torta, que tivessem, por exemplo, síndrome de Down, que tivessem qualquer problema psíquico, e eles acabavam com essas pessoas. Eles sumiam com essas crianças. Eles faziam uma limpeza étnica. Eles faziam o quê? Eles pegavam, por exemplo, as crianças que já tinham esses problemas e estavam grandes e colocavam em como se fossem manicômios. Separavam da sociedade, tiravam das famílias. Nas escolas, a educação hitlerista ela era vocacionada para a boa conservação física, a pessoa inteligente. E aí pegavam, gente, isso é o mais absurdo. Eles pegavam assim as meninas mais potenciais, que tinham bom porte atlético, que eram inteligentes, que eram bonitas, e colocavam para copular, para transar
com meninos das mesmas qualidades, para criar uma raça superior. Olha que ideia que esses caras têm, uma ideia horrorosa, a contragosto, mas tudo pelo país, tudo pela pátria, tudo pela nação, tudo pela raça ariana. Então isso realmente vai ser muito doloroso para aquele povo. O povo judeu vai ser perseguido, morto, torturado, vai ser proibido de casar entre judeus, casamento entre judeus. E na Noite dos Cristais, em 1938, nós vamos ter um extermínio geral, quebra-quebra geral em toda a Alemanha, né? Vai ser muito triste mesmo. Eu quero passar para vocês uma dica de filme, tá? Primeiro, uma dica de filme, um filme que vai contar a história, né, do Hitler. Tem vários filmes, tá? Mas essa dica está no livro de vocês, ó. Ele Está de Volta. É um filme, é uma comédia, está lá na página 19. Então eu queria que vocês vissem o filme para tentar ter uma ideia. Mas é muito impactante também, apesar de ser uma comédia impactante. Então, vamos tentar ver aqui um pedacinho do trailer, né? A gente está com menos de 5 minutos de aula. Depois eu vou mostrar um pedacinho das propagandas nazistas também. Mein Name ist Adolf. Ich grüße Sie. Ich möchte meine Uniform reinigen lassen. Welche Uhr kommt? Sie sind? Was? Welche Uhr kommt? Morgen. Wieso kommt eine Uhr? Oh, 10 Uhr, 11 Uhr. Morgen, ganz früh. Wann machen Sie auf? 9. 9 Uhr. Oh, 9 so früh. Ja. Wissen Sie, später kommt. Deutschland, ich liebe dich! bisschen mehr Demokratie wäre angebracht, ja. So, dass halt mal ein klares Machtwort spricht, wo wird sie macht, Punkt aus, fertig, keine Diskussion. Da haben Sie vollkommen recht und das ist genau meine Art von Demokratie. Was würde passieren, wenn der echte Hitler wieder auftauchen würde? Würde sich die Geschichte wiederholen? Wir sollten anfangen, etwas mehr zu vertrauen. Ich danke Ihnen. Então esse filme, ele, na verdade, ele vai questionar o seguinte: imagina se Hitler tivesse voltado, né? Se Hitler tivesse voltado para a sociedade contemporânea, né? Como é que ele seria recebido na Alemanha? É uma crítica, porque tem uma estatística na Alemanha que é a seguinte, ó, de 10 jovens alemães, apenas 2 jovens sabem sobre o nazismo. É muito triste isso, porque por que essa história não é trabalhada na Alemanha? Por que nós estudamos o nazismo aqui e os alemães não estudam? Né? Então, é uma questão que eu deixo para vocês. O filme é um desafio para que vocês vejam também, né, o que ele significou, o que significou o nazismo naquele país. Aqui um pouco da propaganda nazista, né? E aí seria interessante vocês verem depois, né? Eu vou colar esse link aqui, ó, cópia do link, e vou colocar para vocês, para que vocês possam ver de repente aí, ó, depois com mais calma, né? Porque a gente não vai conseguir ver aqui, já está terminando a nossa aula. E eu abro para vocês se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão. Não? Professor, Diga. a gente tem que fazer os fichamentos ainda? Tem que fazer. Todos os capítulos que a gente viu, a gente vai ter que fichar. Eu vou cobrar para vocês lá na Iônica, porque agora tem como cobrar. Baixa um pouco a tua câmera, eu não estou vendo teu rosto. Ah, tá. Eu vou cobrar de vocês agora, eu vou me aprimorar nessa técnica, né, de solicitar trabalhos, e aí eu vou pedir para vocês que me encaminhem os trabalhos, né? E aí eu vou pedir fichamento de todos os capítulos que a gente viu. Todos que a gente viu. Uns vocês já ficharam, né? Mas aí tem outros que a gente vai encaminhar também. Que eu não sei como é que vai ser a nossa avaliação, né? Então, é por isso que eu vou solicitar. Tá bom, pessoal? Então eu desejo para vocês um bom fim de semana. Eu acho que esse fim de semana vai ser chuvoso, né? Mas que vocês tenham um fim de semana para descansar,
que a gente possa refazer as nossas energias na semana que vem. Então, a gente tem aula na sexta-feira de novo, tá bom? Beijão para vocês. Tchau. Se cuidem. Até mais. Tchau. Tchau.